após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de revogar a sua decisão anterior e não promover o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram, vários parlamentares e o presidente Jair Bolsonaro comentaram a necessidade de haver controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. Enquanto parlamentares apontaram que a desistência deste ato de censura não diminui a gravidade da decisão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ver uma perseguição implacável. O senador Espiridião Amin publicou trecho de notícia que relatava sua declaração. Estes inquéritos são uma excrescência e só prejudicam o judiciário. Não têm objeto e não têm fim. Vão para 3 anos em maio. É um genérico que se assemelha ao Tribunal da Inquisição. Quando excessos são praticados, o Estado de Direito deixa de existir. O senador Eduardo Girão afirmou: as decisões monocráticas dos ministros da Suprema Corte mostram que o Senado não vem cumprindo com uma de suas fundamentais atribuições constitucionais para que haja uma verdadeira separação, independência e harmonia entre os poderes. Evitar deliberar sobre pedidos de impeachment de alguns ministros está custando caro ao país. Há quase exatamente 1 ano, fui à presidência do Senado, junto com os colegas Stevenson e Cajuru, entregar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que tinha o apoio de mais de 1% da população brasileira, quase 3 milhões de brasileiros que assinaram uma petição nesse sentido. Nada foi feito. Tá aí o resultado. Na última sexta-feira, uma decisão desastrosa do mesmo ministro sufocou diretamente a liberdade de expressão do cidadão brasileiro com a suspensão da rede social Telegram. Não houve um mínimo de preocupação com milhões de pessoas de bem que utilizam a plataforma honestamente. Agora, apesar da decisão já ter sido revertida, precisamos ter consciência que a CPI da Lava Toga e a análise dos pedidos de impeachment dos ministros do STF, engavetados sistematicamente na Casa Revisora da República, só serão realizados com uma grande renovação política neste ano. Precisamos eleger senadores comprometidos com essa pauta urgente e legítima da sociedade. Esse debate deve ser prioritário e transparente nesta que será a campanha decisiva para o Brasil. Engaje-se, que Jesus, que está no comando de tudo, abençoe a nossa semana. Paz e bem. O senador Lazier Martins afirmou: o ministro Alexandre de Moraes não poderia ter bloqueado o Telegram sem ser provocado pela Polícia Federal, o que agora se fica sabendo. Repete o ministro a atitude ilegal da criação do interminável inquérito das fake news. Bolsonaro afirmou ontem que a Polícia Federal não acionou o ministro. Por outro lado, não é atribuição da Suprema Corte, por uma vontade monocrática, abrir processo contra o Telegram por causa das mensagens de Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos e faz duras críticas ao Supremo Tribunal Federal. É tarefa para a primeira instância e não a última. O que caberia a Alexandre seria abrir processo de calúnia ou difamação contra Alan, não prejudicar meio mundo com o bloqueio autoritário. Alexandre continua o mesmo, arbitrário, e que temerariamente deverá ser o presidente do TSE nas eleições de outubro. Imaginem o que ainda poderá vir dele. É preciso contê-lo, e é o que pretendo cobrar do Senado na próxima terça-feira. O senador Lazier Martins respondeu ainda a vários internautas que o questionaram sobre a omissão do Senado e lembrou: há muito tempo apresentei a solução: rever a composição do STF, acabando com as indicações políticas e analisar os pedidos de impeachment. Mas meus colegas do Senado precisam aprovar minha PEC 35, que apresentei em 2015, e meu PRS 11 de 2019. Porém, a maioria dos senadores prefere não se indispor com os Supremos Ministros. Para mudar isso, a pressão do eleitor é fundamental. O senador Marcos Duval relembrou seu projeto de lei que limita o poder de ministros das altas cortes de tomarem decisões monocráticas.
Duval disse: diante de acontecimentos recorrentes em que apenas um único ministro do Supremo Tribunal Federal delibera sobre algum tema polêmico, somos provocados a falar sobre decisões monocráticas. É imprescindível que haja a manifestação do colegiado. Isso evitará decisões políticas de apenas um ministro, o que é essencial para garantir a imparcialidade dos processos criminais. E foi pensando nisso que, ano passado, apresentei o PL 816, que limita o poder de ministros do STF e do STJ de tomarem decisões monocráticas. Pelo texto do projeto, tais deliberações de ministros dos tribunais superiores, quando decretarem a nulidade de atos praticados em processos penais, só terão eficácia após ratificação por órgão colegiado. O senador Luiz do Carmo elogiou o jornalista Jorge Pontual, que mesmo na Globo News reconheceu que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é um típico exemplo de censura. Luiz do Carmo disse: parabéns ao jornalista Jorge Pontual, que teve isenção ao analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes com o pedido de bloquear o Telegram. O jornalismo da grande imprensa tem que seguir esse caminho, todos ganham. A deputada federal Bia Kicis também elogiou a atitude do jornalista Jorge Pontual, dizendo: Jorge Pontual explica a importância do Telegram na cobertura da greve, diz que nos Estados Unidos a atitude de Alexandre de Moraes jamais seria aceita e ainda puxa a orelha de jornalistas que apoiam a censura. O objetivo de Alexandre é tornar Bolsonaro inelegível ou dificultar sua reeleição. O deputado Marcel Van Hatten lembrou: não podemos aceitar com naturalidade e nem deixar cair no esquecimento a atitude arbitrária do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao bloquear o Telegram. É um ato de censura. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro respondeu sobre o cerco jurídico a ele e a seu governo. Bolsonaro disse: o que eu tenho falado aos meus ministros é que nós jogamos dentro das 4 linhas e devemos fazer o possível e até o impossível para que o outro lado venha para dentro das 4 linhas. Se for jogar futebol e o outro lado puder marcar gol de mão, você vai perder. O presidente lembrou que as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral e relatou que o ministro da Defesa, general Braga Neto, teve uma audiência com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes quando apresentou sugestões das Forças Armadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro disse: dá para você fazer umas eleições limpas, desde que acolhidas de comum acordo essas sugestões por parte das Forças Armadas. Nós não podemos realizar eleições sob o manto da desconfiança, isso é ruim para o Brasil. Problemas podemos ter aqui, mas não queremos problemas. Então as Forças Armadas vão participar via convite dessa questão, mas não servirão de moldura para dar credibilidade ao sistema eleitoral. O presidente acrescentou: sabemos da posição de Alexandre de Moraes, não é novidade o que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi a processo no TSE por abuso de poder econômico. São processos que, no meu entender, deveriam ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, o que alguns querem aqui no Brasil. Não são todos, nem é uma instituição, o que alguns querem. Querem eu fora de combate e o Lula eleito. Pode ter certeza, nós, dentro das 4 linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade no Brasil. O julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, mencionado pelo presidente, reuniu 4 ações eleitorais, todas instauradas a partir de uma única matéria da velha imprensa que inventou os disparos de Zap e acusou, entre outros, o empresário Luciano Hang de financiar com valores milionários o impulsionamento de mensagens, sem apresentar qualquer evidência. Solicitada a apresentar alguma prova, a jornalista apresentou uma proposta que havia sido enviada ao então candidato Geraldo Alckmin. Mesmo assim, a acusação foi feita contra o presidente Jair Bolsonaro.
O empresário Luciano Hang foi investigado, tendo tido seus sigilos quebrados e até mesmo sofrido busca e apreensão, com base unicamente em uma reportagem que jamais apresentou qualquer comprovação de suas alegações. O empresário processou a repórter e o jornal e, quando o caso foi analisado por um juiz de direito, reconheceu-se que a reportagem não atendeu ao menor dever de cuidado em averiguar os fatos. No julgamento no TSE, mesmo após solicitarem a inclusão de provas obtidas pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, não encontraram qualquer prova das acusações feitas pela jornalista. A Folha Política também foi alvo de inquéritos do ministro Alexandre de Moraes, sofreu busca e apreensão de todos os seus equipamentos e teve seus sigilos quebrados. Assim como no caso de Hang, os inquéritos se baseiam em relatórios e reportagens que são tomados como verdadeiros, embora produzidos pela concorrência, sem qualquer compromisso com fatos, além de depoimentos de testemunhas suspeitas. Com base no mesmo tipo de informação produzida por fontes suspeitas, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar toda a renda da empresa e de outros sites e canais conservadores, com o apoio e elogios do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a empresa a sobreviver, doe qualquer quantia através do Pix, utilizando o código que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá continuar trazendo informação que o cartel midiático não quer que você veja. Veja o trecho da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Tem evidências de que há um cerco jurídico ao senhor e ao seu governo. Chegamos a um ponto em que o ex-presidente Lula não tem um processo, o senhor tem 7 inquéritos. Um deles no Tribunal Superior Eleitoral. E, recentemente, essa decisão do ministro de cancelar o Telegram e a sua conta tem um endereço certo, que é exatamente a sua campanha, né? Houve um restabelecimento, mas demonstrou força, né, nesse sentido. Quero saber, presidente, como o senhor vai reagir diante desta resistência do judiciário e como será a campanha e o resultado da campanha? Zé Maria, que eu tenho falado para os meus ministros que nós jogamos dentro das 4 linhas. E devemos fazer tudo possível, até impossível, para que o outro lado venha para dentro das 4 linhas. Se a gente for jogar futebol e o outro lado poder marcar gol de mão, você vai perder. Nós sabemos o que está em jogo no próximo mês de outubro do corrente ano. Tá? O que eu posso adiantar para vocês aqui? Por exemplo, o TSE convidou os militares das Forças Armadas a participar do sistema eleitoral. Obviamente, eu como sendo chefe supremo das Forças Armadas, deleguei ao ministro da Defesa, Braga Neto, conduzir esse trabalho. Foi levantado várias possíveis vulnerabilidades no TSE. Bem, depois de muitas idas e vindas, houve uma audiência com o ministro Fachin, presente também o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Braga Neto. E o Braga Neto apresentou sugestões ao TSE. Eu entendo que o TSE deva acolher essas sugestões, porque elas freiam completamente, praticamente impossibilitam a possibilidade de fraude. Eu disse possibilidade. E mais, não tocamos, nem foi tocado, a questão do voto impresso. Dá para você fazer umas eleições limpas, desde que acolhida em comum acordo, essas sugestões por parte das Forças Armadas. Nós não podemos disputar umas eleições sob o manto da desconfiança. Isso é ruim para o Brasil. Problemas poderemos ter aqui, não queremos problema. Então as Forças Armadas vão participar, via convite, dessa questão, mas não servirão de moldura para o sistema eleitoral, para dar credibilidade ao sistema eleitoral. As Forças Armadas, segundo as informações que eu tenho da Defesa, que vamos fazer a nossa parte e o TSE deve fazer a sua parte também. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE
julgou, né, a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, devem ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição, o que alguns querem querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito. Bem, pode ter certeza, né? Nós, dentro das 4 linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade aqui no Brasil.